É uma alegria enorme fazer esse lançamento do livro da Helena aqui agora. E eu gostaria que ela desse uma palhinha do livro, fazer uma certa propaganda. Eu queria uma coisa dizer, que isso é parte do projeto que a gente tem trabalhado há alguns anos, né? E a Helena propôs que a gente incluísse isso no nosso projeto. E agora ela vai poder nos explicar por quê, como e por que vale a pena ler o livro dela. Obrigada, Lígia. Eu não sei se serei tão convincente assim, mas eu vou contar um pouquinho a história desse livro, né? A Lígia, né, propôs essa ideia de reunir em livro um conjunto de textos, artigos, alguns capítulos já publicados ao longo de 30 anos de pesquisas no ensino superior, né? Então, muito tempo mesmo, né? Eu comecei, ingressei no NUPES, né, como assistente de pesquisa do Simon Schwartzman, da Eunice Duran, em 1990. Pois é, eu era jovenzinho, eu era bem jovenzinho, pode contar. E daí fui desenvolvendo o meu doutorado lá, e eu acho que esse livro tem um pouco a história do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Superior, né, o então NUPES, da USP. Né, foi o primeiro núcleo de pesquisa sobre ensino superior do Brasil. Depois, né, na sequência, surgiram outros núcleos, né, e fomos trabalhando em rede, no Rio Grande do Sul, em Brasília, com o professor Carlos Benedito Martins, no Rio Grande do Sul, com a Clarissa Baeta Neves, enfim, vários grupos ainda incipientes e tal, e a emergência, acho que daí talvez, Luna, eu tenha sido tão enfática, né, com você, falando assim, olha, quem vem acompanhando a agenda de pesquisa sobre ensino superior, é maravilhoso ter a agenda da equidade, maravilhoso ter na agenda a discussão da inclusão, né? E então é um pouco isso, eu acho que esse livro, ele traduz isso, né? Tem o primeiro texto, é o primeiro texto que eu escrevi sobre educação superior, e é uma coisa muito escolar, muito incipiente e tal, e curiosamente esse texto, ele é amplamente usado, ele é super citado, acho que todo mundo consegue entender o texto, né? Porque ele é muito simples, porque eu mesmo estava tentando descrever para mim mesma esse sistema a partir do que eu estava lendo, tentando organizar os dados e tal. Então, é o primeiro capítulo que tem um título engraçado, que chama A Evolução do Ensino Superior no Brasil. Um título ingênuo, né? Hoje a gente não colocaria nesses termos, mas naquela época eu achei que era aquilo mesmo. Mas, enfim, e daí ele está organizado em 3 partes. A primeira parte é a ideia desse pensar como sistema, eu acho que, e bem na linha do Clark, né, de pensar o sistema não só como um agregado de instituições, mas pensar todos os atores que fazem parte, né, e a relação desse sistema com o Estado, os professores, os funcionários, as entidades representativas, os estudantes, quer dizer, tudo isso é o sistema de ensino superior. Às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco, né, simplista de sistema. E daí tem um texto do Brunner, que ele comenta, acho que não sei quantos anos que o Clark tinha escrito sobre sistema. E como o Brunner, hoje nós o ouvimos, né, me veio isso. E o Brunner fala uma coisa dessa noção de sistema do Clark, né? Que é porque diversos interesses atravessam esse sistema. Então, a gente não pode pensar, cada sistema nacional de ensino superior traz consigo a história do seu próprio país, né, as particularidades das disputas internas em torno de modelos de universidade, em torno, né, da militância corporativa,
das lutas, né? Então, quando a gente está aqui num grupo pensando nas diferenças dos sistemas, é interessante a gente recuperar essa história bastante viva de sistema que o Clarke contribui, né? Que traz para a gente. E o Brunner, oportunamente, acho que em 2015, um texto dele sobre o Clarke, ele fala, olha, aí está a grande sacada do Clarke, de ver o sistema não só como um agregado de instituições. Mas, enfim, quando eu fui escrever a introdução, o prefácio, eu pedi para o querido professor Simon Schwartzman, que fez um prefácio, agradeço a Lígia, já agradeci, mas quando eu fui escrever a introdução, e eu falei, eu faço uma introdução longa, atualizando os dados, porque eu estou com dados, né? Ele tem tem textos da década de 90, gente, da década de 2010 e da década de 2000 e de 2010, tá? São 3, então, estudantes, tem um texto de 1998, final do século passado, depois tem um de 2000 e pouco e tem um de 2014, que já está muito diferente, né? Já está 2018, não é 14, 18, que é mais recente e tal. Então, dá isso sobre a parte dos estudantes. A parte do setor privado também, tem uma parte que eu conto como é que era o setor privado lá, né? Lá dos anos 90, e daí ele vem trabalhando como é que é esse setor privado. A hora que você vê os 4 textos, você fala assim, puxa vida, era assim, virou isso, né? E eu fui acompanhando essas mudanças. E o sistema também, né? Chamando atenção, obviamente, para os conceitos de diversidade, né? Da segmentação, né? Dos setores e tal. E então eu acho que tem essas 3 partes que são interessantes. Eu não atualizei com os dados recentes, porque não é esse o objetivo do livro, mas eu faço uma menção um pouco assim, né? O quanto andamos e o quanto ainda estamos nas mesmas questões. E aí acho que era um dia um pouco pessimista que eu estava, eu falei, olha, a gente avançou muito, né? Nós estávamos falando de um universo de, sei lá, 3 milhões de alunos, de estudantes, nós estamos com 10 milhões, né? Isso mudou muito. Estava falando de 1.200 instituições, nós temos 2.600, estamos falando de um punhadinho de cursos superiores, agora né, milhares e tal. Então, isso, né, essa expansão que todo mundo falou muito hoje, né, ela aconteceu, evidentemente, mas eu falo que parece o Dia da Marmota, sabe aquele filme Feitiço do Tempo, que a gente sempre acorda no mesmo dia e sempre se depara com as mesmas coisas. Então, eu também tive essa sensação, eram 2 sentimentos muito paradoxais, né? Um de que as coisas tinham andado e outro que eu estava diante dos mesmos problemas. E eu acho que os mesmos problemas, eu acho que a minha querida amiga Elizabeth Balbachevsky, hoje de manhã colocou, né? Quais são esses desafios? O diabo, gente, é que a gente botou na cabeça que ensino superior tem que ser de um jeito, e tem que ser daquele jeito, e tudo vai sendo moldado para ser daquele jeito, e nós estamos há quase 40 anos dando murro e ponta de faca, né? Por quê? Porque é uma métrica só para medir, para avaliar qualidades diferentes, né? É uma métrica só que tem que enquadrar, né? Todo mundo tem que entrar, fazer a mesma coisa, fazer, papapá. E é essa visão, né? Essa visão que o Simon Schwartzman fala, o viés acadêmico, a Lígia fala muito nisso também, né, Lígia? Esse viés acadêmico que permeia toda essa nossa visão. E por isso que eu tenho essa sensação da gente sempre estar no Dia da Marmota, né? E como isso está impregnado dentro da academia, né, dentro das nossas universidades, nas burocracias, Estado, né,
no poder público, né, entre os policymakers, em tudo, né, ele perpassa, e até uma certa opinião pública, né, do modelo único de universidade que tem que ser, né, e o outro, por isso tem uma parte, né, que o setor privado, vocês sabem que eu me dediquei a estudar o setor privado, e é um pouco isso, né? O outro, quando eu comecei a estudar o setor privado, primeiro que todo mundo fala, o que você vai estudar isso? Isso não, né, uma coisa. Então, sempre era o outro, né? O outro, aquele que não é público, né? É o avesso, a coisa que nem mereceria ser olhada, né? E daí a gente viu o tamanho que isso foi se tornando, né? E não só uma mancha, e como hoje eu acho que esse grupo aí da Lígia, liderado pela Lígia, tem mostrado isso, né? As nuances, né, desse sistema, desse setor privado, e todo esse esforço, né, de todos vocês aqui para ir além, né, mostrar novas formas de descobrir aí os novos tipos de instituições, como é que a gente pode olhar para essa mancha que tende ainda a se aparecer como uma mancha, né, uma indesejável no sistema, de uma outra forma. Então é isso. Estou super contente de ter reunido aqui. Eu falo que é um pouco livro de velho, né? Porque é um pouco isso, não tem nenhum texto novo, mas isso não significa que a gente não esteja produzindo coisas novas. Mas isso aí é só um apanhado, e que para as pessoas que estão chegando agora, acho que é bom, né? Porque tem um pouco esses 30 anos aí de cada tema. É muito interessante, viu, o capítulo, a parte dos estudantes, porque eu fiz pesquisa com os estudantes do setor privado, mas eram da PUC, da Unimep, era uma classe média, muitas vezes primeira geração na educação superior, porque sempre tem a primeira geração, mas filhos de comerciantes, né, de uma classe média estabelecida, vamos dizer, né? E é muito diferente quando a gente pensa hoje do que é o setor privado, né? Como é que ele está aí fazendo essa inclusão de tantos jovens aí que não conseguem ingressar no ensino público gratuito, que na verdade representa 12% das matrículas de ensino superior hoje no país. Então é isso. Obrigada. Dando os trâmites por findos, eu vou só fazer uma última provocação para amanhã. Eu acho que o Dia da Marmota é para nós das universidades públicas, porque o pessoal que está no setor privado, a mancha somos nós. Então, é para nós das universidades públicas, da burocracia. Do nosso lugar, exatamente. Então, lamento, a mancha somos nós. Ou, como aquela história de vampiro, nós somos a lenda.